Beleza, pessoal? Boa tarde a todos do canal, né? Quero compartilhar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo, um sisteminha de ligação para fazer o acionamento aí do relé com a plaquinha, né? Plaquinha de chuva ali, com o sensor de chuva. Esse sistema foi feito aqui na minha cobertura retrátil. Eu postei um vídeo do funcionamento e a galera lá na descrição e no grupo, eu vi que tinha dúvida referente à ligação. Então, decidi fazer esse esqueminha aqui. Esse esquema de ligação, pessoal, foi o que eu fiz para o funcionamento do meu conjunto aqui, tá? Então ficou dessa forma, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então essa aqui é a plaquinha, que é a plaquinha aqui do sensor de sensibilidade da placa de chuva, tá? Que vai ficar externa lá fora, para quem for utilizar esse modelo de placa de chuva. E aqui ela manda o sinal para essa outra placa aqui, pessoal, que é a placa que possui o relé. É o relé que faz o contato aqui para funcionar o motorzinho aqui. No caso, eu utilizo um motor de portão deslizante, né? Motor de portão comum, mas é pro modelo deslizante, não aquele que tem a rosca sem fim. Esse é para o portão deslizante. E é dessa forma, pessoal, ó. Então aqui, ó, para aqueles que têm dúvida, que tiveram dúvida aí da ligação, a placa de chuva, tá? Não tem positivo nem negativo. Então a placa de chuva, aqui você vai fazer a conexão dela com a placa que faz a leitura, né, de sensibilidade aqui, onde você pode regular a sensibilidade da placa. Então aqui onde você vê, né, esse sinalzinho aqui, ó, que parece um sinalzinho de aterramento, você vai fazer a conexão dos dois fios da placa de chuva, certo? Aqui na parte de baixo da placa, ó, vocês podem notar, e eu fiz dessa forma para vocês entenderem, que aí tem, né, no caso aqui na do relé, ó, aqui essa vocês vão conseguir visualizar lá, o IN, o GND e o VCC, tá? Então, o que vocês vão fazer? O IN da placa aqui de relé vai ser ligado na placa do sensor aqui da placa de chuva, onde está, no caso, marcado aqui, tá? A e O, aqui, ó. No caso, não sei se vocês vão conseguir visualizar ali, ó. Olha lá, a letrinha A e a letrinha O. Essa é que vai fazer, né, o sinal que a placa de chuva vai mandar para acionamento do relé. O VCC, pessoal, é o positivo, então você vai ligar o VCC aqui na placa do relé e no VCC do sensor aqui. O GND é o negativo, você vai fazer a mesma coisa, ligar aqui no VCC aqui do relézinho, tá? Ali. No GND do relézinho, aliás, o negativo, e vai ligar no GND, né? É que aqui os conectorzinhos tampam as anotações ali da placa, ó. Então por isso que eu fiz o desenho para vocês entenderem. Então ficou dessa forma. Eu utilizo aqui uma fontezinha de 5 volts, tá? De celular mesmo. Então, os 5 volts aqui é alimentado, como o sisteminha aqui é 5 volts, eu alimento com a fonte de celular, normal, 127 volts. O negativo alimenta os dois sensores aqui, o sensor da placa do relé e a placa de chuva, né? A placa do sensor de chuva. O positivo, ele vem aqui da fonte de alimentação, tá? Eu interrompi ele aqui no sistema de... Esse caso aqui é aqueles fim de curso, mas é aqueles fim de curso que ele trabalha, né, por questão de imã, né? Então eu adquiri esse fim de curso aqui para interromper aqui o contato positivo. Então você pode utilizar outro fim de curso, tá? Fim de curso como botão, tá vendo? De princípio eu ia usar esse finzinho de curso aqui, ó. Mas como a ligação minha do motor estava tudo no conjunto ali na cobertura, que eu vou mostrar para vocês, eu preferi utilizar esse sensor de curso, que é igual ao do próprio motor, né? Que é os fim de curso com imã, que faz o acionamento, né? A ligação, aciona e desaciona o sistema. E por que eu fiz dessa forma, pessoal? Eu fiz dessa forma porque esse relé, ele é um relé que ele, conforme tem o contato aqui, né? Com água na placa, né? Umedece a placa, aciona aqui o sensor que manda o sinal para o relé. Esse relé, ele fecha o contato. Conforme ele está desacionado assim, ó, igual aqui no caso, você vê que eles têm dois LED, né? Então, quando ele está desacionado, um lado está passando o contato, né? Que é o normal aberto e o normal fechado, como todos já conhecem. E quando ele manda o sinal, ele vai fechar. Então, você vai pegar aqui o normal aberto, que não está passando nada, né? Só quando vai passar, só quando o relé acionar. E vai, com esse contato, levar até a botoeira do motor. Se o seu padrão for esse, tá? No meu caso aqui, o meu motor é assim, que é o sistema de botoeira para você acionar o portão, no caso como é usado no portão, por botão. Você aperta, o botão fecha, você aperta, o portão abre, que é igual o meu aqui. Eu coloquei um botão na parede, né, daqueles modelos de campainha que tem o retorno. Então eu aperto, ele aciona, né, e abre, eu aperto, ele fecha.
Então, justamente por isso que eu utilizei desse fim de curso aqui. Por quê? Porque antes de eu colocar essa interrupção aqui no contato positivo, o que ocorria? Conforme está chovendo, né, tem um contato com a placa aqui, a chuva, ela manda o sinal para o relé. O relé fecha. Fechando o relé, ele vai dar o sinal na botoeira. O que vai acontecer? A cobertura vai partir se ela estiver aberta. Normal, né, para fechar. Mas se em seguida dá outro pingo, e a água que escorreu dá outro pingo, ele vai mandar o sinal, o relé vai fechar de novo, certo? Ela vai parar, aí conforme a chuva vai umedecendo, né, a placa, vai tendo contato, na verdade minha cobertura ia ficar abrindo, fechando, parando, aí vai ficar nesse indo e voltando. Então o que eu fiz? Eu optei em colocar esse fim de curso. Então o fim de curso permite que quando a cobertura parte, ele, né, no caso, vai interromper. Como ele é um fim de curso aqui com ímã, conforme, né, um desalinha do outro, ele interrompe o positivo desligando, né, o contato aqui, a alimentação, desligando todo o sistema. Então, no caso da minha cobertura, ela ficou funcional somente para o fechamento, e o fechamento quando ela está 100% ali totalmente aberta. Por quê? Porque se eu parar, no caso do meu sistema e da minha placa, né, não sei se hoje em dia os motores têm já outra tecnologia na placa, que possa entender se ela está aberta ou fechada, mas como o meu motor, né, é um motor que não tem essa tecnologia, só foi possível fazer esse sistema de fechamento com sensor de chuva, utilizando essa forma. Por quê? Porque quando a cobertura está totalmente aberta, arma o sistema, faz a alimentação, acende aqui o contato do relé, e conforme há o contato com a água aqui na placa, com a chuva, ou com sereno, ou qualquer coisa que umedecer a placa, dependendo do que você regulou aqui a sua sensibilidade, ele vai mandar o sinal, o relé vai fechar apertando a botoeira. Conforme, no caso da minha, que é uma cobertura, ela partir, ela vai desalinhar os dois sensores, interrompendo a tensão, então não tem risco de abrir ou de parar no caminho. Ela vai até o final, aonde faz aí o processo de parar somente aí com o sensor já do motor. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aí, para vocês entenderem. Aí, pessoal, que ela tá abrindo, tá? Aí, ó. Então, quando ela chegar no final, aí o fim de curso do motor, né? Que é aqui em cima que vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai dar o sinal pro motor parar, ela totalmente aberta. E ali onde vocês estão vendo, tá? Olha lá o imã, o final de curso, esse branco que vocês estão vendo no vídeo aí, ó. É ele que aciona o sistema. Tá ali a fontezinha de alimentação. Agora o sistema tá funcionando, né? Então, o que acontece? Agora, quando eu tiver contato, né, eu tenho duas placas de chuva. Tem uma placa de chuva aqui, ó, tá vendo? Posicionada aqui, ó, nesse ângulo para não ficar água, né, parada em cima dela. E tem outra placa de chuva lá naquele canto lá, olha lá. Vou chegar mais perto aqui para vocês visualizar, né? Aí. Então, quando tem um contato com água, ou nessa placa, ou naquela placa, aí manda o sinal para o motor, entendeu? Então, a partir do que o motor partir, aquele sensor ali que vocês estão vendo aí, ó, aí, ó, ele vai desalinhar com o sensor que está preso na cobertura, que é deslizante, e vai desarmar a alimentação. Ele vai desacionar, no caso, o sistema todo, que vai interromper a alimentação. Entendeu, pessoal? Então, no caso da minha cobertura retrátil, ela só fecha quando ela está totalmente aberta. Então, se eu parar ela aqui no meio, né, abrir somente 50% dela, 30%, uma parte. Se chover e molhar os sensores, né, tanto aquele sensor como esse sensor, o sistema não funciona. Até porque se eu deixasse a alimentação dele direto aqui, sem esse fim de curso, é o que eu expliquei para vocês. Se eu tivesse igual agora, ela está totalmente aberta. Se eu dar um pulso aqui no botão, tá vendo? Eu utilizei um botão de campainha. Eu vou dar um pulso, ó. Olha lá. Ela vai entender que vai fechar. Olha lá. Mas agora, ó, eu parei. Como eu parei ela fechando, se eu dar outro pulso aqui na botoeira, ela vai abrir. Então, se eu deixasse o sistema alimentado em qualquer posição da cobertura, dependendo da forma que eu parei a cobertura, quando ela tivesse o contato com água nos sensores de chuva, ela poderia trabalhar o inverso, igual agora. Eu parei ela fechando. Então, se eu dar um pingo de água no sensor, que se no caso ele tivesse alimentado agora, ela não iria fechar, ela iria abrir, entendeu? Então, por isso que eu optei dessa forma. Tá vendo? Tanto que agora se eu der um pulso aqui, ó, vocês vão ver que ela vai abrir, ó. Então, como é alimentado pela botoeira o meu sistema aqui da automação do sensor de chuva,
Então fica só dessa forma. Então só é alimentado quando a cobertura está totalmente aberta. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês aí. Espero que agora vocês consigam ir tirar as dúvidas referente à ligação, tá? Essa foi a ligação que eu fiz. Vem funcionando aí por um bom tempo. Já tenho mais de 5 anos, né? Esse conjuntinho trabalhando sem nenhum problema. Tanto que aqui eu tenho essa sobra porque eu comprei 2 conjuntos. Que no caso eu utilizei 2 placas de chuva, como vocês visualizaram. Mas apenas um sensor, que aqui eu liguei as 2 placas no mesmo sensor e apenas uma placa com relé. Então sobrou aqui um sensor reserva e uma placa com relé. A fonte ela fica ligada direta, ela só interrompe só a alimentação com os fim de curso. Aquele que não tiver um fim de curso desses, né? Você pode utilizar um fim de curso desses também, não tem problema. Você vai colocar lá no final para quando a sua cobertura ou o que você for utilizar chegar no final dar o contato, né? Aqui também trabalha com contato aberto e contato fechado, ó. O sinalzinho aqui do relé você vai ligar na botoeira do motor. Se o seu motor for diferente, você vai ter que ligar onde aciona ele quando tiver o contato fechado. Que aqui também não precisa ter, aqui não tem positivo nem negativo na ligação. É simplesmente, pessoal, só precisa ter o contato, né? Que vocês viram ali apertando o botão de campainha. No caso, vocês fechar o contato, o motor entende que é para partir, para um lado para abrir ou para fechar. Da mesma forma aqui, quando fecha o contato, então meu sistema só funciona quando está totalmente aberta, que aí alimenta o sistema e entende que quando tem o contato com água, né, a umidade, com a chuva no geral, é para fechar. Aí tá o esqueminha, tá, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco aí desse esquema de ligação. Se gostaram do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal. Não esqueçam de deixar o joinha e ativar o sininho para os demais vídeos aí do projeto, tanto do catavento americano que está em andamento, tá certo, pessoal? Quanto dos demais projetos ainda que a gente está caminhando, que no caso da energia solar, tá? Não esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, tá, pessoal? Tá tudo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, tá? E obrigado.